Boa noite a todos. É com imensa alegria que damos início a mais uma edição do IPES, Imersão de Profissionais de Sucesso na Educação e Saúde. Hoje, não estamos apenas em um evento, estamos em um encontro de propósito, onde o saber e o sentir caminham juntos. O tema que nos reúne: família, o segredo invisível que funciona como hormônio natural da proteção emocional. É um convite para olharmos além do óbvio, para redescobrirmos nas relações humanas a verdadeira essência da saúde mental, do cuidado e da formação integral do ser. Aqui, cada fala, cada troca e cada momento foram cuidadosamente pensados para tocar coração e inspirar novas práticas na educação, na saúde e nas famílias que cuidam de outras famílias. Prepare-se para ouvir uma noite transformadora, onde ciência e afeto se encontram, onde conhecimento vira emoção e onde o olhar sobre o outro se amplia. Para abrir oficialmente esta imersão, convidamos a idealizadora da imersão IPES, doutora Helenice Machado, psicóloga, neuropsicóloga e doutora em psicologia, que vem inspirando profissionais em todo o país a enxergarem na família a base da saúde mental e da educação emocional. A ela, nosso reconhecimento e gratidão por mais uma edição desse projeto que transforma vidas. E ao longo da noite, teremos também a presença de profissionais brilhantes que compartilharão suas experiências e olhares sobre o tema. Professora Margarida Rosa, trazendo reflexões sobre o fortalecimento dos vínculos entre família e escola. Doutora Roberta Ineco, com um olhar sensível sobre como pais que cuidam, criam filhos que florescem. Dr. Ian Machado, falando sobre o papel da família na formação de hábitos saudáveis e na proteção da saúde mental. Dr. Marcelo Pinheiro, com uma fala profunda sobre o cansaço invisível de quem cuida, o burnout parental. E para encerrar essa noite, essa jornada de aprendizado, fortaleceremos as palavras inspiradoras da doutora Helenice Machado antes do nosso momento de convivência. Que esta noite desperte em cada um de nós o poder das relações que curam, da empatia que transforma e do amor que educa. Sejam todos muito bem-vindos ao IPES, Imersão de Profissionais de Sucesso na Educação e Saúde. Que comece a nossa imersão. Com vocês, doutora Helenice Machado! Obrigada, boa noite. Olha, é com tanta alegria que eu estou neste momento recebendo vocês com muito carinho. E para todas aquelas pessoas que eu tive a oportunidade de falar o porquê de fazer esse evento antes de virar o ano, eu vou repetir novamente, é pensando nas famílias, né? Nós atendemos pessoas com famílias. Nós atendemos pessoas que têm amores, né? Que têm o outro, a outra, e que muitas vezes não se cuida também, né? Adoece pela velocidade do dia a dia, pelo tempo. Então, essa imersão é um chamado, para mim é uma missão,
onde eu trago com muita alegria conhecimento e também os meus colegas, né, pessoas que eu admiro muito, que vão estar conosco nessa noite, doutores, educadores, psicólogos, trazendo cada vez mais a missão de cuidar da família. Então, é na família que se produz a saúde mental e o equilíbrio. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já sabem disso. Eu só vou reforçar para a gente começar um 2026, né, mais conectado ainda. Então, sejam todos bem-vindos. E aí, eu coloquei esta frase, né? Família é o laboratório emocional onde se aprende a amar. Todo mundo aprendeu a amar na família. Não foi quando a gente encontrou, né, o príncipe no cavalo branco, né? Não foi. E a gente aprende a amar, a confiar e muitas vezes também a temer, a ter medo. Muitas vezes a gente aprende a sentir medo, a sentir sintomas negativos também na família. E aí os estudos em neurociências, ele vem comprovar que essa convivência afetuosa no contexto familiar, ele estimula a produção de ocitocina, que é o hormônio do humor, da felicidade, né, da confiança, né? Ele é responsável por reduzir o estresse. Então, quando se produz, quando a pessoa está feliz, né, sentindo que está amado, protegido, fortalece cada vez mais, né, a autoestima e o estresse se reduz por meio desses laços sociais, que é o primeiro, que é a família. Então, essa é uma reflexão. E quero também abordar um pouco sobre a nossa herança emocional. Vocês sabiam que a gente herda emoções como herança? As psis sabem, o doutor sabe, muita gente sabe que emoção se herda também, né? E vem por meio da nossa carga genética, do nosso DNA. Então, a epigenética, ela estuda a expressão dos genes e ela comprova que o ambiente emocional da família, ela pode sim alterar comportamentos, emoções, sistema imunológico, sistema funcional. E esses mecanismos, né, eles envolvem modificações químicas no DNA ou nas proteínas, né, que vão ser afetados pelo ambiente, pelo estilo de vida das pessoas. Olha como o ambiente onde nós vivemos é empoderado. Olha como a importância do nosso fazer clínico, do nosso fazer na educação, do nosso fazer no dia a dia, né, pensando nesse envolvimento e o quanto que esse ambiente, né, esse lugar aqui onde nós estamos é um ambiente, né, é como se aqui fosse uma casa. E esse ambiente agora, neste momento, nós estamos envolvidos, né, numa carga de prazer, de conexão, de emoção. E nas histórias que nós vivemos também no nosso ambiente doméstico. Então, o amor, o perdão, o acolhimento, eles ativam genes protetores no nosso DNA, que estão ligados à nossa estabilidade emocional. Enquanto que o estresse e a violência, elas podem silenciar genes da resiliência. Aí se tornam pessoas menos resilientes, mais ansiosos, mais agressivos, mais irritados. Então, olha o quanto que a nossa herança emocional, né, fala sobre o ser que eu estou desenvolvendo, criando e fazendo a manutenção. E eu quero falar para vocês também, para nós, psicólogos, médicos, educadores, pais, que a violência, ela não é só, a gente sabe que não é só a violência física, psicológica, emocional e outras. Existe a violência testemunhal. Essa violência também modifica os nossos genes. A criança testemunhar, né? Testemunhar uma violência com um funcionário, com uma pessoa que trabalha na casa, violência, né, entre os cônjuges, né, com a própria criança. Então,
A violência testemunhal ela ocorre quando a criança vê, ouve ou percebe agressões dentro do ambiente que é para ser calmo e seguro. Dentro do ambiente que é para ser o ambiente onde ele vai desenvolver essas emoções de uma forma organizada. E mesmo que a criança não é o alvo direto da violência, a criança vai vivenciar essa violência testemunhal. E essa violência testemunhal, ela pode sim afetar a desregulação emocional. Então, a neurociência ela vai revelar que o cérebro infantil, ela não diferencia o que vê do que está vivendo. Então, se você está brigando com um cachorrinho, com um animal, com alguém da casa ou entre as pessoas, mesmo que não seja direto àquela criança, o cérebro da criança não diferencia. Ela interpreta que aquela violência também é com ela, né? E ao presenciar o medo, ela ativa o mesmo circuito do trauma. Então, meu pai não gritava comigo, mas gritava com minha mãe. É como se gritasse comigo também, né? Então, é importante a gente pensar que a violência testemunhal é algo que muitas vezes a gente fica quieto, não é com você, né? Com a criança ou com o adolescente, e ali, muitas vezes, aquela criança está em sofrimento. Ocorre a criança fica com hiperalerta, né? Ela fica o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer, né? Esperando uma catástrofe, uma hipervigilância, insônia, ansiedade, regride. Muitas crianças no ambiente violento que presencia violência constantemente, ela regride, passa a ter dificuldade de vínculos e começa a repetir padrões de agressividade ou de submissão. Isso é realidade. Isso é realidade, que tem várias pessoas que têm filhos, né, várias pessoas, né, que conhecem, né, de desenvolvimento humano e sabem que isso é uma realidade. Então, a violência testemunhal, ela deixa marcas epigenéticas. E aí, eu, Helenise, tenho marcas no meu DNA que eu não quero que o meu filho passe, que meus filhos, né, que as pessoas que estão no meu entorno. E esse medo pode ser passado, né? Por quê? Porque o corpo foi programado e a mente foi programada para o medo. Mas isso pode se modificar, porque pode sim existir um novo padrão familiar para quebrar esse circuito. Esse circuito ele pode ser quebrado, né? Por meio de consciência. Então, a neurociência do afeto, ela vai trazer para nós conteúdos, né? Você começa a estudar e você começa a perceber o quanto que posso dessa árvore de onde eu caí, dessa árvore de onde eu vim com a minha carga genética, modificar, né, os padrões repetitivos. Então, o cérebro humano ele depende de experiências emocionais positivas para amadurecer suas redes neurais. Todo o cérebro humano. Então, a criança ela depende de experiências positivas para ela amadurecer. Sem essas experiências positivas, a criança fica vulnerável. Então, a família com vínculo seguro, ela gera empatia, autoestima, resiliência, segurança. E famílias marcadas por rejeição, silêncio ou agressividade só aumentam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a criança passa a ter ansiedade, né, em tudo que vai fazer, até mesmo ansiedade de separação se ficar longe de um dos pais. Então, isso gera ansiedade e instabilidade emocional. Olha como essa árvore de onde eu caí, né, de onde eu venho, com toda essa carga genética, com todas essas memórias aí que a epigenética já comprovou que vem, transforma, né, e que eu, adulto, tenho responsabilidade. Então, a família ela é o berço da saúde mental. Não tem remédio. Tem, doutor Marcelo? Tem, doutor Ian? Tem, não. Não tem remédio. Se a família não chegar junto, se a família não estiver sendo o berço da saúde mental, não tem profissional que dê conta. A ciência não dá conta, né? Então, a família ela forma as primeiras memórias afetivas. Por que a gente fala tanto em memória hoje? Vamos avaliar a memória, né?
Avaliar a memória. Quando você vai avaliar a memória, lembra tudo recente, mas não lembra do passado, porque deve ter microtraumas nessas memórias. O quanto que é importante a gente estabelecer essas memórias afetivas, né? Então, cada interação ela vai deixar marca emocional. E essa marca emocional, sendo positiva ou negativa, vão se tornar crenças. Eu vou acreditar. Assim como eu acredito em Deus, como eu acredito no meu pai, na minha mãe. Então, essas crenças elas vão moldar o modo como eu vou reagir ou enfrentar o mundo. Olha como é um ciclo importante. Né? Saber dessa árvore de onde eu caí, por que essas crenças passam por repetições e por que é que eu não estou quebrando esse ciclo? Por que é que eu estou fazendo a manutenção, né, desse adoecimento que já vem, né, de geração para geração? Então, a família, na perspectiva da terapia cognitiva comportamental, ela traz que as crenças, né, elas são centrais. Elas são crenças e esquemas cognitivos que foram, sim, formados lá na nossa infância. Por isso, o ambiente onde se desenvolve pessoas, ele precisa ser um ambiente calmo e seguro. Então, os padrões de pensamentos disfuncionais, eles nascem nessas experiências precoces significativas. Não necessariamente que a criança está vivendo com ela aquilo, né? Ou aquela situação, aquela experiência. Mas se ela está vivendo em um ambiente, presenciando experiências negativas, essas crenças podem se tornarem crenças rígidas. E uma crença rígida, a gente sabe que é muito difícil modificar o padrão. Então, a família, ela é o nosso primeiro laboratório emocional. Por que a gente chamega tanto, né, as crianças, né? Brasileiro, então, né? Brasileiro é mimimi, mimimi, né? Porque é importante, gente. Mas é importante também, né, criar um ambiente calmo e seguro. Não é só o beijo e o abraço, né? É dar o limite para criar esse ambiente calmo e seguro. Então, aqui, na infância, no contexto familiar, acontece o laboratório emocional. É ali que todas as emoções entram, né, em conflitos ou não, e que vão moldando as nossas crenças. Então, cada sintoma tem uma história. A enxaqueca tem uma história, a dor de barriga tem uma história, a tontura, né, a psoríase, a alergia. Então, a importância dessa biografia familiar, como é importante saber de onde eu venho. É por isso a história da anamnese, né? Gente, não tem nenhum tratamento que a gente consiga fazer se não tiver uma boa anamnese, saber de onde essa pessoa veio, essa biografia familiar. Então, esses sintomas, ele conta história. Às vezes, uma história que a criança nem viveu, mas que a mãe viveu e a mãe contou. Ou o pai, ou outras pessoas. Então, a biografia familiar ajuda a entender essa origem desses padrões, né, de enfrentamento e situações repetitivas de rejeição, culpa ou medo que vão construindo as nossas crenças. Como, não sou bom o bastante, né? E se eu errar, eu vou ser punido, não vou ser mais amado, meu pai e minha mãe não vão mais gostar de mim. Então, essas crenças, elas se tornam pensamentos rígidos e as nossas emoções e os nossos comportamentos vão falar na sociedade, vão apresentar sintomas na sociedade. E aí, o adoecimento acontece. Então, a família ela é o primeiro território emocional do ser humano. É nela que aprendemos o que é amor, confiança, proteção, mas também podemos vivenciar na família o medo, né? A rejeição, a culpa. Então, é ali que tudo acontece. Ali é o lugar calmo e seguro, mas também que muitas vezes pode não ser. Então, a família, as primeiras formas de afeto, elas estão ali, né? Mas também as primeiras feridas, os microtraumas também podem estar nesse ambiente familiar, não só o afeto. Então, a saúde mental ela é constituída nessas interações familiares, nesses vínculos e nas crenças transmitidas. Então, muitas vezes, pais violentos também tiveram pais violentos, né? Mães violentas, muitas vezes também tiveram mães violentas, né? Ou pais violentos. Mas essas crenças
A gente precisa romper com isso, né? Eu não posso transmitir. E como é que eu vou fazer isso? É sabendo que antes de qualquer diagnóstico existe uma biografia. Então, antes de qualquer sintoma existe uma história. É por meio da fala, é projetando, é entendendo, é tendo consciência que tudo está na nossa história. Então, a família é o primeiro sistema biológico e afetivo da nossa regulação emocional. Eu, pelo menos, a minha mãe, quando eu chorava, ela mandava eu calar a boca. Fica quieta, menina. Ô, menina chorona. Né? Eu era conhecida como a menina chorona. Né? E até hoje eu ainda continuo sendo chorona. Mas e a regulação emocional? Como foi que isso aconteceu? Né? À medida que você também vai recebendo afeto. Né? Tinha uma regulação emocional ali naquele contexto, porque tinha o toque, o abraço, a escuta, a presença emocional, porque eles sim são remédios invisíveis e que vai equilibrar essas emoções e esse corpo. Esse remédio invisível, ele não vende, não está na prateleira, não está na teoria que a gente pode aplicar no dia a dia. Ela está no fazer, na consciência. É no manejo emocional. Então, a família ela vai atuar, sim, como hormônio coletivo, regulando a química cerebral e emocional, né, de todas as pessoas neste ambiente. Então, o cérebro está conectado com o coração, assim como está com todos os órgãos. Mas a gente fala muito de mente e coração, mente e coração. Né? Por quê? Porque é onde a gente sente uma emoção forte, a gente sente logo aqui, né? Ai, deu um quenturão na minha cabeça, fiquei com dor de cabeça, ou então o coração palpitou. São dois órgãos muito vitais, né? E que realmente ali você consegue perceber todo o hormônio no seu corpo interagindo com seus pensamentos. Então, filhos de pais cuidadores apresentam menor resposta ao estresse. Efeito que se transmite por gerações. Isso significa que a forma como a gente cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, vai influenciar nesse equilíbrio dos nossos netos, das gerações que virão. Precisa de quê? Afeto, consciência, psicoeducação. Né? Então, a teoria é linda. Né, falar que é lindo, mas no dia a dia, o doutor Marcelo vai falar como é difícil. Né? Então, hoje, nós sabemos que o nosso equilíbrio vai interferir, sim, no equilíbrio dos meus filhos, dos meus netos. Não tenha como. Né? Aí tem aquela frase feita, né? Ah, mas eu apanhei, por que ele não vai apanhar? Eu não estou aqui, me dei bem, estou rico, milionário. Mas eu digo lascado, né? Rico, milionário, lascado, cheio de trauma, não para com ninguém, já pulou não sei de quantos, né? Casamentos. Então, a gente precisa cuidar dessas emoções, porque isso vai se tornando repetições de geração em geração. E não tem remédio que dê jeito. Não tem. A ciência, ela, por mais que ela produza, né, pesquisas, e a gente sabe que mais e mais pesquisas estão sendo desenvolvidas, mas tem determinadas situações que é o sujeito, é a pessoa. Né? Então, a família ela é, sim, um espaço de cura. Né? A família saudável ela é um antídoto natural do estresse. E aí, eu digo sempre para as mães que, na verdade, quando você escuta o seu filho, quando você consegue proteger ele emocionalmente, você consegue reconfigurar as emoções dessa criança. Né? E esse cérebro, né, e o DNA emocional das outras pessoas que também fazem parte. Então, o quanto que a gente pode, na nossa família, produzir esse antídoto? É difícil, gente? É? Só um pouquinho, né? É difícil. É muito difícil, sabe por quê? Porque nós estamos correndo. Não dá tempo de parar. Esse evento aqui é para pais e educadores. Se fosse para falar sobre doença, isso aqui estava lotado. Esse auditório. Mas para falar de família, é mais difícil. É o que eu estava falando,
né, ali com a Roberta. Eu falei, Roberta, é interessante, porque assim, eu tenho tempo para levar meu filho no TO, no neurologista, no dentista, no balé, mas quando eu vou escutar algo que vai me ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos, eu não tenho tempo. A pessoa, porque esse hormônio invisível aqui que gera proteção emocional, ele não nasce assim, você dorme e acorda com ele, não. É trabalhoso. É trabalhoso. Então, a compreensão da história da pessoa na terapia vai permitir essa reconstrução cognitiva e emocional. E aqui, a cura ela vai começar quando compreende essa narrativa, né, que a gente cria sobre nós. Eu sempre falo para os pais dos meus pacientes, para os meus pacientes, né, adultos. Primeiro nós, depois eles. Eu não consigo tratar nenhuma criança, nenhum adolescente se eu não estou ali, ó, conversando com o pai e com a mãe o tempo todo. Eu não consigo. É difícil. Né? Quem é psicólogo aqui sabe, quem é médico sabe, quem é educador também sabe. Que o quanto que a gente precisa dessas presenças para que a gente possa mediar essa cura. Então, a família é o local onde se desenvolve a corregulação emocional. Quando um acolhe o outro, o sistema nervoso coletivo se reequilibra. E eu sempre coloco também, né, para as mães, quando elas chegam, doutor, o que é que eu faço? Acolha. Escute. Depois, vamos ver o que é que a gente faz. Acolha. Né? Porque no momento do estresse, os pais estão estressados por alguma situação que aconteceu. Aí você vai estressado lidar com aquela criança que também está estressada, porque ela está com medo. Ela sabe que ali tem um conflito. Imagina. Não tem como você regular as emoções. Então, com o trabalho terapêutico, com a psicoeducação, esses ciclos são interrompidos, evidenciando que é possível, sim, reprogramar o inconsciente familiar e restaurar a harmonia intergeracional. Intergerações. Então, a Leila está ali com a filha, eu estou aqui com meus filhos, tem mais pessoas aqui, né, que sabem que essa harmonia intergeracional ela é passada de geração para geração. E alguém tem que quebrar esse ciclo. E para isso a gente precisa participar, estudar, entender, ouvir, para poder refletir e buscar esse apoio. Eu vou colocar aqui 3 casezinhos bem rapidinho, tá? Só para contextualizar. Uma criança de 10 anos com ansiedade de separação. Uma mãe super protetora após separação conjugal, a criança internaliza o medo de abandono. Com a intervenção da terapia, ocorre a psicoeducação sobre emoções, mais a reestruturação cognitiva, mais o treino de enfrentamento. O resultado, aumenta a autoconfiança e reeducação dos sintomas. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para dizer que, se na terapia a gente consegue, a casa não produz esse hormônio natural, né? Uma família que consegue entender, por meio da psicoeducação, que eu posso sim modelar comportamentos e mudar essa condição, então eu começo a entender que também parte de mim, né? Esse caso 2 aqui, adolescente de 15 anos com baixa autoestima, histórico de críticas familiares constante. Olha só, já vem, né, numa árvore, numa genética aí que o pai criticava, né, e a mãe critica e assim vai. Crença, nunca faço nada certo. Estratégia da TCC, diário de evidências positivas e reestruturação de crenças centrais. O resultado? Melhora o desempenho escolar e a autoimagem. Isso não é milagre. Isso não é milagre. A terapia faz? Faz. Mas se eu tenho esse conhecimento, eu também não posso utilizar esse conhecimento na minha casa? Posso, né? Mulher de 42 anos com burnout e culpa materna. Padrão familiar de perfeccionismo transmitido de geração em geração. Vocês estão vendo? Como tudo está naquilo que eu acredito? Técnica utilizada, identificação de esquema, padrões inflexíveis e ressignificação. Resultado, reequilíbrio emocional e redefinição de prioridades. Então, gente, isso aqui é só para contextualizar o que eu falei para vocês. A família, ela tem esse poder de cura.
E as estratégias práticas, elas fortalecem a saúde mental na família, como uma comunicação assertiva e empática, né? A validação emocional em vez de julgamento. Eu digo para os pais, primeiro valide, depois você procura saber o que foi que aconteceu, mas valide, acolha, valide. Se você não validar, como é que essa criança vai confiar para contar para você o que ela está sentindo ou pensando? Então, valide a emoção dessa criança. Eu entendo, meu filho, que você está com raiva. Mas assim que passar essa raiva, a gente vai conversar. Valide o que ele está sentindo. Eu entendo que você está com medo. A reestruturação cognitiva em conjunto, pais e filhos, é importante, gente. Quem trabalha com criança, com adolescente, não tem como. Se você é atendido por algum psicólogo, algum profissional que só a criança, tem que repensar, porque precisa pais e filhos entender. E a criação de novos significados familiares, isso também é muito importante. O que são novos significados familiares? Às vezes o próprio almoço que todo mundo faz junto, às vezes uma mesa que um coloca, que um retira. Então a psicoeducação, o acompanhamento profissional preventivo ajuda a mudar o adoecimento emocional. E aqui eu coloquei 6 lembretes para vocês, para finalizar. Cuidar de si é também cuidar dos que vieram antes e dos que ainda virão. Eu estou cuidando, ó, tem um nenenzinho bem aqui, ó, que vai chegar já já. A maneira como somos amados determina como reagimos ao mundo. O silêncio das brigas é tão nocivo quanto o grito. Toda emoção não acolhida se transforma em comportamento repetido. Acolha a emoção. Entenda que emoção é essa. Cuidar da mente é cuidar da herança emocional que deixaremos. E quando o membro escolhe quebrar o ciclo, ele cura também os que vieram antes e os que virão depois. Esse é o nosso papel, é quebrar o ciclo. Né, meu amor? Tá ali bem quietinho, vou botar em prática. Então, gente, ó, gratidão por fazer parte deste momento de reflexão e cura emocional. Que o amor à estrutura familiar continue sendo o maior hormônio natural de proteção emocional. A família é onde tudo começa e onde a saúde mental se fortalece. E é isso. Eu espero que essa mensagem fique para vocês aí para sempre, de que tudo está na nossa família. Tá? Ah, mas eu não tenho família. Tem, sim. Todo mundo tem família. Às vezes é uma família, um amigo, é alguém que você escolheu para ser a sua família. Mas todo mundo tem família. Então é importante a gente pensar sobre. Muito obrigada.